Olá! Você já parou para pensar que uma simples equação ela pode desenhar uma linha inteira no plano? Eu sou a professora Franciele, sou doutora em matemática e hoje eu vou te mostrar como as equações lineares funcionam e como podemos descobrir suas soluções. Esse é, com certeza, um dos primeiros passos para se entender a base da geometria analítica. Mas esse termo, equações lineares, apesar de parecer algo difícil, não é assim tão complicado. Vocês lembram de exercícios desse tipo lá no começo do seu ensino? Nos primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino fundamental? Onde o exercício consistia em tentar responder que número que quando eu somo com 5 tem resultado igual a 8? E aí você com certeza já respondeu aí muito rapidamente 3, porque isso é um processo que vocês estão acostumados. Tem também que número que quando eu multiplico por 7 o resultado me dá 14? Você também respondeu muito rapidamente, com certeza, 2. Que número que quando eu multiplico por 2 e somo 7, o resultado dá 17? Você deve ter pensado um pouquinho e respondido sem dúvida 5. E que número que quando eu divido por 3 o resultado dá igual a 9? E você deve ter gastado não muito neurônio e concluído que o resultado é 27. Esse tipo de exercício ele é muito comum no ensino fundamental 1, né? Nos seus primeiros anos de escolaridade ali. E isso é feito lá para treinar as operações, para você treinar a soma, a multiplicação, a divisão, a subtração. E isso nada mais é do que uma equação de primeiro grau, vulgo uma equação linear. Só que assim, o que acontece? Desenhar esses símbolos se torna muito cansativo quando você quer fazer isso em grande escala ou quando você quer fazer uma equação muito grande e que você tenha muitos passos para desenvolver isso. Então, para facilitar a vida e para que a gente consiga andar, né, e desenvolver matemática e fazer resolver problemas mais complexos dentro da matemática, a gente troca esses símbolos que aparecem nesses exercícios de ensino fundamental 1 para letras. Tá? Essencialmente é isso. Então, uma equação linear com uma única variável real nada mais é do que uma equação de primeiro grau. E o que é uma equação de primeiro grau? Uma equação de primeiro grau é uma equação da forma ax mais b igual a zero, onde o meu a é um número real diferente de zero e tanto a quanto b são números reais. Aqui porque estamos trabalhando apenas com números reais. Bom, eu vou dar exemplos numéricos, fiquem calmos. O que acontece? A diferença disso aqui para o caso dos exemplos com figuras que a gente tinha feito antes é que a figura para esse exercício seria essa letra X que está aparecendo aqui. Opa, circulei gente demais. Seria somente essa letra X. Esse cara aqui é o que eu vou trocar, é o que estaria aparecendo no exercício anterior como uma figurinha para você completar. E a solução para esse tipo, né, de equação, ela é relativamente simples, porque ela passa pelo processo de isolar o x, essencialmente. Então, a gente vai olhar para a nossa equação ax mais b igual a zero e vai pensar nas operações inversas, as operações que aqui estão descritas. Então, se o meu b ele está somando, ele vai passar para o outro lado da igualdade subtraindo. E se o meu a ele está multiplicando x, a operação inversa da multiplicação é a divisão, portanto, ele passa dividindo. E aí a gente conclui que sempre que você tiver uma equação do tipo ax mais b, a solução dessa equação
é menos B sobre A, independente de quem seja o valor de A, independente de quem seja o valor de B. Vamos fazer alguns exemplos, então, porque com letras o pessoal costuma achar muito difícil. Se eu pegar, por exemplo, essa equação 2x menos 8, o menos 8 ele está somando, ele passa para o outro lado subtraindo ou sinal trocado, enfim. Aqui é meio complicado, porque quando as pessoas tendem a aprender como passa para o outro lado da igualdade com o sinal trocado, você não presta atenção no que você vai fazer quando você estiver multiplicando ou dividindo, tá? Então, pensa na operação. A operação inversa da subtração é a soma, então ele passa para o outro lado somando, mas 0 mais 8 é 8, tá? Então, fica mais garantido. E o 2, ele está multiplicando. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Portanto, ele passa dividindo e, consequentemente, a solução para essa equação é 8 dividido por 2, que é igual a 4. No próximo caso, no exemplo 2 aqui, o que acontece? A equação ela não está exatamente com a cara ax mais b. Você tem uns caras a mais aí aparecendo nesse processo. Então, o que a gente faz? O primeiro passo para resolver essa segunda equação é deixar ela mais próxima possível desse ax mais b, ou equivalentemente, deixa ela o mais próximo possível de ax igual a menos b, ou seja, alguém multiplicando x igual a uma constante número real. Então, eu vou fazer o seguinte, o 3x menos x, se eu tenho 3x e tiro 1, eu fico com 2x. 12. O 2 está somando, ele é uma constante real, está somando antes da igualdade, ele passa subtraindo, porque a operação inversa da soma é a subtração. Isso te leva a 2x igual a 10. O 2 aqui está multiplicando o x, ele vai passar, portanto, dividindo o 10. E isso vai dar para nós, então, que a solução para essa equação é o número real x igual a 5. O terceiro e último caso responde a seguinte pergunta: 50 vezes x é igual a 0, ou seja, que número que quando eu multiplico por 50 me dá a resposta 0. E isso é fácil de resolver, porque um número, produto de dois números é igual a 0 somente se um deles for igual a 0. Bom, 50 não é, então obrigatoriamente o teu x tem que ser 0. E resolvemos a nossa última equação. Essa última equação poderia ser pensada também como x igual a 0 dividido por 50. Uma vez que 50 está multiplicando, ele passa dividindo. E 0 dividido por qualquer número é 0, pois se eu não tenho nada e vou dividir com os meus amigos, eu não vou dar nada para ninguém. Essa é a essência da coisa. Então, temos aí 3 casos de equação. Esta é uma equação linear em uma única variável. Eu disse que ela é uma equação de primeiro grau. Por que ela é uma equação de primeiro grau? Porque a variável que está em questão aqui é o x, e o maior expoente de x é igual a 1. Nesta equação. E, portanto, bom, eu tenho uma única variável com o maior expoente sendo 1, ela é uma equação linear de uma única variável e ela tem grau 1, tá? Para ser linear tem que ter grau 1. Vejamos. Seguindo, eu vou olhar agora para equações lineares com duas variáveis, porque nada impede de eu aumentar a quantidade de variáveis para as minhas equações. E aí, o que seria uma equação em duas variáveis, né? Ela é uma equação também de primeiro grau, porque ela é linear, isso diz que o maior expoente das minhas variáveis é igual a 1. Aqui eu estou considerando como variável x1 e x2, e eu vou escrever algo da forma A1x1 mais A2x2 igual a B. Então, A1x1
mais A2x2 igual a B, com A1 e A2 não nulos, os dois precisam ser diferentes de zero, para que as duas variáveis apareçam de fato na equação, igual a uma determinada constante, números reais. A1, A2 e B são números reais. Então, aqui eu tenho uma equação que depende de duas variáveis, igual a uma constante real. O que acontece com esta equação? Quando a gente estava, no caso anterior, com uma equação em uma única variável, resolver aquela equação, resolver a equação do tipo ax mais b igual a zero, era isolar a variável x, que dava menos b sobre a. O que acontece nesse caso? Você tem duas variáveis, você tem a variável x1 e a variável x2. Então, resolver uma equação linear em duas variáveis, essencialmente é isolar uma dessas duas variáveis. O problema é que, como ela tem duas variáveis, no momento que você isola, por exemplo, a variável x2, nesse caso, que vai te dar, deixa eu só fazer a conta aqui, ó. Você está com A1, x1 mais A2, x2 igual a B, se eu quero colocar o x2 em evidência, eu começo passando A1, x1 para o outro lado da igualdade. Como ele está somando, ele passa subtraindo, então fica B1 menos A1, x1, e agora o A2 ele é com certeza diferente de zero, então ele está multiplicando, ele pode passar dividindo a minha equação. Então, aqui ele passa dividindo. Qual que é o problema desta equação? O problema dessa equação é que ela tem aqui, ó, uma variável que eu não conheço, certo? Que é o tal do x1. E ela vai ser chamada o quê? De variável livre nesse caso. Porque o x2 vai satisfazer, para ser solução dessa equação em duas variáveis, o x2 satisfaz essa equação b menos A1x1 dividido por A2, para qualquer x1. E isso nos leva, portanto, a infinitas soluções possíveis para essa equação em duas variáveis. Então, quando eu tenho uma equação com uma única variável, tipo ax mais b igual a zero, eu tenho uma única solução. Essa equação está determinada. Eu tenho uma solução única para essa equação. Quando eu estou olhando para uma equação em duas variáveis, e isso vai acontecer também quando eu tiver mais do que duas variáveis, ao isolar uma dessas variáveis, ela fica dependendo da outra. E, portanto, você tem infinitas soluções para essa equação. E aí a gente escreve essas infinitas soluções como sendo para ordenado x1, x2, né? Então, eu estou colocando o x2 dependendo do meu x1. E, portanto, as soluções para esta equação vai ser o seguinte: para todo número real x1, qualquer valor que eu colocar no lugar de x1, o par ordenado x1, x2 dado por x1 e x2 b menos A1 x1 sobre A2, este cara vai ser uma solução para a minha equação. Então, você tem infinitas soluções para esta equação. Vamos tentar entender como é que chega nisso olhando para um exemplo numérico. Se eu considerar a equação linear 9x mais 3y igual a 12, e eu quero encontrar as soluções dessa equação. Eu posso isolar. Isso aqui é uma equação linear em duas variáveis. Linear por quê? Porque as duas variáveis que aparecem aí estão elevadas a grau 1. A maior potência da tua equação é 1, por isso ela é linear. Para resolver essa equação, eu posso isolar o x ou isolar o y. A gente normalmente, quando aparece duas variáveis do tipo x e y, a gente isola o y. Por quê? Porque por notação, depois, na hora de representar isso graficamente, no plano cartesiano e tudo mais, no momento em que você isola o y, você fica com uma equação
dependendo da variável livre x. E o plano cartesiano tem um eixo x e o eixo y, e a comparação dessas coisas te leva a pensar em gráfico de função de primeiro grau, te permite pensar em uma equação de reta mais facilmente, leva a outras notações matemáticas, tá? Então, normalmente, quando a gente está falando em equação de primeiro grau, você faz a variável y depender de x. Quando você está falando em equação de reta, você faz a variável y depender de x. Enfim, no contextos mais gerais, né? A gente faz normalmente a variável y depender de x. Por isso eu vou isolar o y nessa equação, tá? Só para andar um pouco mais além aí. Então, se eu pegar a equação 9 mais 3y igual a 12, isolar o y nessa equação bom, o 9x está somando, ele vai para o outro lado da equação subtraindo, menos 9x, o 3 está multiplicando o y, a operação inversa da multiplicação é a divisão, então fica esse cara aqui, dividido por 3. Eu posso, se eu quiser, neste caso, como o 12 é um múltiplo de 3 e o 9 também é um múltiplo de 3, eu posso simplificar, fazendo então 12 dividido por 3, que é 4, e 9 dividido por 3, que é 3. E, portanto, meu y fica igual a 4 menos 3x. E aí o conjunto solução para esta equação em duas variáveis é o conjunto dos pares ordenados x, y, em que x é uma variável livre, x é uma variável livre, qualquer, eu coloco qualquer número real aí, só que o y, ele é 4 menos 3x. Então, conforme eu escolho o valor para x, ele vai determinar um valor específico para y. Eu vou ter que fazer essa continha para descobrir quem é o y específico para aquele x. O x está livre, eu posso por qualquer número real, mas o y não. Então, eu reescrevi isso, né, aqui para nós. Então, tua variável y, ela é 4 menos 3x, e eu tenho, então, x livre. Então, para todo x número real, esse par ordenado vai ser solução dessa equação. Então, eu vou convencer vocês aqui com dois valores, escolher dois valores para x. Esta escolha, ela é completamente aleatória, você pode escolher qualquer número real, tá? Vou calcular o valor de y correspondente àquele valor de x e verificar que de fato é uma solução para essa equação. Vou pegar aqui x igual a 0. Se eu pego x igual a 0, como o meu y ele é 4 menos 3x, substituindo esse x da equação por 0, a gente vai ficar com 4 menos 3 vezes 0. Só que 3 vezes 0 é igual a 0, portanto, o meu y vale 4. Logo, a gente chega no par ordenado 0, 4. Eu vou agora fazer uma continha para verificar que, de fato, esse par ordenado 0, 4, ele é a solução da nossa equação original, né, que é a 9x mais 3y igual a 12. Então, vou pegar aqui a minha equação, 9x mais 3y. No lugar do x, eu vou colocar o valor que eu encontrei para x, que é 0, ou o valor que eu escolhi para x, que é 0. E quando eu escolho x igual a 0, a gente concluiu que o nosso y precisa ser igual a 4. Então, no lugar do y, eu vou colocar o tal do 4. E quando a gente faz essa conta, 9 vezes 0 dá 0, 3 vezes 4 dá 12, de fato cheguei em 12, cheguei na solução para a minha equação. Então, esse par ordenado 0, 4 satisfaz essa equação em duas variáveis x e y. Escolhendo agora um outro valor para x, vou escolher x igual a 2, eu vou de novo, né, determinar quem é o y. Se o meu x for igual a 2, quem deve ser o y para que o par xy seja a solução da equação? Bom, mas veja, o y ele é 4 menos 3x.
No lugar do x, a gente coloca, então, o nosso 2. 3 vezes 2 dá 6. 4 menos 6 dá o quê? Menos 2. Chegamos no par ordenado 2 menos 2. Sempre primeira entrada o valor de x, segunda entrada o valor de y. Isso é um par ordenado. A ordem que você coloca os valores neste par faz diferença porque está indicando quem é a letra que aquele valor corresponde. Então, eu vou pegar a minha equação 9x mais 3y, vou trocar o x por 2 e vou trocar o y por menos 2. Eu fico com 9 vezes 2, 2 vezes 9, 18. 3 vezes menos 2, 3 vezes menos 2 é menos 6. 18 menos 6, 12. Cheque. Está satisfeita a equação. Portanto, o par ordenado 2 menos 2 é uma solução para essa equação linear em duas variáveis x e y. Agora, a gente tinha então duas soluções, né? A gente tinha o par menos 2 e 2, tinha dois pares, né? O par 0, 4 e tinha o par ordenado, 2 menos 2. 2 e... É uma dificuldade da pessoa não colocar um sinal de menos, que eu vou te contar, viu? Então, tá aqui as nossas duas soluções que a gente encontrou na equação anterior. Eu falei para você que uma equação poderia descrever uma reta? Lá no começo do vídeo, você pensar que a equação ela pode descrever uma reta? Então, esse cara aqui ó, é o nosso plano cartesiano. Plano x, eixo x, né? Sempre nessa posição. Meu eixo x. E o meu eixo y. Esses eixos são ortogonais, formam ângulo de 90 graus, lá. E aí você vai colocar aqui no eixo x os valores para x, com uma escala que você escolha aí de distância de 1 centímetro, usando a mesma escala para y, você coloca os valores para y. E aí a gente vai fazer o quê? Encontrar aqui os pares ordenados. Então, para x igual a 0, eu estou nessa reta, eu vou subir até chegar em y igual a 4, eu encontrei aqui o ponto que a gente vai denotar por ponto A. Vou agora encontrar o meu valor de x igual a 2 no eixo x, tá aqui o x igual a 2. Vou traçar a reta passando por esse cara aqui, e vou achar quem? O menos 2 em y. O y tá aqui, o menos 2 em y tá aqui embaixo. Traço a reta passando por esse cara. Na interseção das duas, eu tenho um segundo ponto, que eu vou chamar de ponto B. Quando você liga o ponto A ao ponto B, você obtém essa reta, que está com nomenclatura de F aqui, mas você pode dar o nome que você quiser para essa reta, passando por A e por B. E o que acontece? Qualquer ponto que está sobre essa reta satisfaz a nossa equação original, que era 9x mais 3y igual a 12. Então, a equação era lá 9x mais 3y igual a 12. E qualquer ponto que você pegar em cima dessa reta vai satisfazer essa equação. Quer ver um exemplo de um ponto fácil da gente testar? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele tem coordenadas o quê? 1 e 1. Então, o meu x vale 1 e o meu y vale 1. Quando eu substituo nesta equação, eu vou ficar com 9 vezes 1 mais 3 vezes 1, ou seja, 9 mais 3, e 9 mais 3 é igual a 12, portanto, satisfeita a equação. E isso diz para você o quê? Que todos os pontos que estão sobre esta reta são soluções desta nossa equação linear nas variáveis x e y. Então, quando você tem uma equação linear em duas variáveis, você tem infinitas soluções para essa equação. E essas infinitas soluções formam uma reta do plano. Depois, mais para frente, no decorrer do curso, no andar aqui, né, dessa playlist de geometria analítica, a gente vai estudar as equações de reta e as diversas formas de você
usar uma equação algébrica para descrever uma reta, tá? Então, se você está chegando no canal agora, essa videoaula ela faz parte então de uma playlist de geometria analítica, na qual a gente vai descrever isso, né, mais para frente com mais calma. Uma das próximas aulas aí, no decorrer do curso, a gente vai estar fazendo então apresentando outras formas de descrever uma reta. Bom, a gente está falando em equações lineares, eu descrevi o que é uma equação linear em uma única variável, que é as equações de primeiro grau, que vocês já conhecem desde o ensino fundamental 1. Eu descrevi uma equação linear em duas variáveis, que a gente entendeu que a equação linear de uma única variável, que é a equação de primeiro grau, ela tem uma única solução. A equação linear em duas variáveis, ela descreve uma reta e ela tem infinitas soluções, mas ninguém disse que tem que ser só duas variáveis. Eu posso ter N variáveis para essa equação linear. E desde que todas essas variáveis que eu envolva nessa brincadeira estejam elevadas a, no máximo, potência 1, tá? Ainda assim, eu continuarei tendo uma equação linear. Então, uma equação linear em N variáveis, ela é uma equação da forma A1x1, A2x2, ANxn igual a uma constante B, onde esses A1, A2, AN são coeficientes, são números reais, todos eles não nulos, para que você tenha as N variáveis aparecendo na tua equação, e B é o termo independente desta equação linear, que é também um número real, que ele pode ser igual a zero ou não, não importa, tá? O B não importa, ele pode ser ou não zero. Mas os índices aqui, os coeficientes A1 até N, precisam ser todos diferentes de zero. Então, essencialmente, você tem aí, descrevendo isso agora em, sei lá, para 3 variáveis, então você teria lá AX mais BY mais CZ igual a zero, que pode ser talvez uma equação de reta ou uma equação de plano, isso aqui, não sei, depende da situação que você estiver olhando. Você pode ter também um AX mais BY mais CZ mais DW igual a zero, em que você tem variáveis x, y, z e w, né? Então, eu posso aumentar essa quantidade de variáveis o quanto eu quiser. Para facilitar a notação, a gente coloca então x1 até xn. E aí, o conjunto solução de uma equação desse tipo é chamado de uma ênupla, né? Onde você vai ter aí constantes reais, C1, C2, Cn, em que C1 seria aí a tua solução para x1, o C2 a solução para x2, assim como o Cn é uma solução para xn. E essa ênupla de números reais, ele satisfaz essa equação em n variáveis e são chamadas de raízes dessa equação. Um caso particular, quando b for igual a zero, essa equação linear é chamada de equação linear homogênea, porque está igualada a zero, tá? Mas ainda assim ela pode ter n soluções. Um caso interessante é que e aí aqui a gente consegue pensar rápido, tá? Só para vocês pensarem aí comigo, muito rapidamente, é que se o teu b for igual a zero, uma possível solução para a equação desse tipo é uma ênupla de zeros. Né? Então, você está colocando o teu B nulo aí, com certeza uma ênupla de zeros aí vai ser solução dessa tua equação. É a única solução dessa equação? Possivelmente não, né? Então, se você está, sei lá, com A, não importa, mais BY mais CZ igual a zero, naturalmente que A vezes zero mais B vezes zero mais C vezes zero é a solução para essa equação. Então, a tripla ordenada XYZ do tipo 0, 0, 0, ela é uma solução para a tua equação. E isso é uma equação linear homogênea. Então, uma possível solução para uma equação linear homogênea é a solução trivial, chamada solução trivial.
É a única? Provavelmente não, né? Com certeza não, porque, bom, isso é uma equação, uma outra possível solução é você pegar o A diferente de zero e isolar aqui, você vai ficar com x igual a menos by menos cz dividido por A, e você troca o y e o z por valores que você queira, e você tem outros possíveis valores para x. Então, você tem infinitas soluções para essa tua equação, e uma particular é a solução trivial, tá? No caso de equação linear homogênea. Então, a equação está igualada a zero, eu quero uma solução, eu já sei quem é, né? Já tem uma solução. Ela vai ser útil para o propósito que você tem? Não sei, né? Não sei se aquela única vai resolver o teu propósito, mas ela é uma solução. Normalmente a gente procura todas as infinitas soluções, né, nesses casos. E aí, vamos trabalhar um pouquinho. Eu vou pegar aqui uma equação linear do tipo 3x1 mais 2x2 menos 3x3 menos 5x4 igual a menos 10, que é uma solução, é uma equação linear de 4 variáveis, x1, x2, x3 e x4, e eu vou verificar que eu tenho essa quádrupla aqui, ela é uma solução para essa equação. Verificar que essa quádrupla é uma solução para essa equação, e aí a gente precisa, aqui eu chamo a atenção para quem está começando essa vida agora, que é o teu primeiro contato, toma muito cuidado com a ordem que as coisas estão apresentadas, tá? Então, você tem uma ordem para as tuas variáveis aparecendo nessa equação, e esta ordem está dada pelos índices dessas variáveis. Então, a variável x, todas as 4 variáveis têm letra x, e a ordenação dessas letras está dada pelo índice. Então, é x1, x2, x3, x4, nesta ordem. Quando eu apresento uma possível solução, eu apresento uma quádrupla nesta ordem. Então, o primeiro, o x1 vai ter que ser substituído por 1, o x2 por menos 1, o x3 por 2, o x4 por 1. Se você trocar a ordem na hora de substituir, provavelmente vai dar errado, tá? Olha, 98% das vezes dá errado. Tô chutando uma porcentagem alta aqui, tá? Então, o que a gente faz? Eu vou testar, então, no lugar do x1, eu coloco 1. No lugar do x2, eu coloco o tal do menos 1. No lugar do x3, eu coloco o tal do 2. No lugar do x4, eu coloco o tal do 1. E aí, a gente vai fazer conta com isso aqui. Isso aqui vai me dar 6, esse produto, né, dá 6, dá menos 2, dá menos 6 e dá menos 5. Que conta que eu errei? Aqui, ó. Não confio nas minhas contas. 3 vezes 1, 3. 2 vezes menos 1, menos 2. 3 vezes 2, menos 6, menos 5. E isso leva a gente ao seguinte cálculo, né? 3 menos 5, vamos fazer a conta aqui, por ali é mais rápido. 3 menos 5, menos 2 com menos 2, menos 4, com menos 6, menos 10. Satisfeita a equação, portanto, esse cara é uma solução para essa equação de primeiro grau. Para essa equação linear em 4 variáveis, né? Essa é uma possível solução. Então, aqui está refeito o cálculo. E aí eu quero testar, quero verificar, né? Isso é um exercício importante de se fazer, para que valor de beta essa quádrupla 2 menos 3, 1 e beta é também solução para essa equação. Então, para fazer isso, o que a gente faz? A gente substitui, você vai pegar a tua equação lá, que é 3 menos x, 1 mais 2 menos x2, menos 3 menos x3, menos 5 menos 3x1 mais 2x2 menos 3x3 menos 5, x4 igual a menos 10. E eu vou trocar, então, o x1 por 2
eu vou trocar o x2 por menos 3, eu vou trocar o x3 por 1 e o x4 por beta. E igualar isso ao tal do menos 10, porque eu quero que o beta satisfaça a equação, então na hora que eu substituir esses caras, isso tem que dar menos 10. 3 vezes 2, 6. 2 vezes menos 3, menos 6. 3 vezes 1, 3, menos 5 beta. Esta soma está dando menos 3, né? Porque 6 com menos 6 é 0, menos 3 está subtraindo, passa para o outro lado somando, menos 10 mais 3, menos 7. O menos 5 está multiplicando, ele passa, portanto, dividindo, menos com menos vira mais, portanto, meu beta tem que ser igual a 7/5. E aí leva você à seguinte expressão. A quádrupla 2, menos 3, 1 e 7/5, ela é uma solução para essa nossa equação linear aqui, tá? Essa nossa equação linear em 4 variáveis. Então, encontramos uma solução particular. O que isso está dizendo para a gente? Se você tem uma equação linear em n variáveis, seja lá qual é a tua quantidade de n variáveis, você, aspas, chuta valores para n menos uma variáveis e a enésima variável vai ficar determinada. Então, se você tem uma equação com 4 variáveis, x1 até x4, você escolhe valores aleatórios para 3 dessas variáveis, a quarta variável fica determinada unicamente. Por quê? Porque no momento em que você substitui 3 dessas variáveis, como a gente fez aqui, a equação que você obtém, ela passa a ser uma equação linear em uma única variável. Neste caso aqui, ficou menos 3 menos 5 beta igual a menos 10. Isso é uma equação linear, né, na variável beta, que é uma equação em uma única variável. E uma equação em uma única variável é uma equação de primeiro grau conhecida de vocês, que tem uma solução única, como a gente viu lá no começo da aula, tá? Então, sempre que você tiver uma equação linear em n variáveis, você escolhe valores para substituir n menos uma dessas variáveis, e esses n menos um valores são aleatórios, você pode escolher à vontade, mas o enésimo valor vai ficar determinado pelos n menos 1 valores anteriores. Então, aqui eu tinha uma equação em 4 variáveis, eu escolhi valores para 3 dessas 4 variáveis, aleatórios, esses valores 2, menos 3 e 1 é aleatório, você pode trocar esses caras o quanto você quiser. Isso reduz a minha equação para uma equação em uma única variável, e essa única variável é determinada unicamente, tá? Então, vai ter um único valor aí para beta, de forma que a quádrupla se torne solução para essa equação. E isso acontece sempre. Se tivesse aqui uma equação em 5 variáveis, eu escolheria valores para 4 dessas variáveis, não importa quais 4, escolheria valores para 4 dessas variáveis, e a quinta variável ficaria determinada unicamente por esses 4 primeiros valores. Por quê? Porque na hora que eu substituo esses 4 valores na minha equação em 5 variáveis, ela passa a ser uma equação em uma única variável, e uma equação linear de uma única variável tem solução única. Então, o último das coordenadas fica determinada unicamente pelas coordenadas anteriores, tá? Então, esse é um processo natural. Só que observe que sempre que você tiver uma equação linear de n variáveis, você tem infinitas soluções para essa equação. Para n maior que 1, óbvio, tá? Se você tem uma equação linear em uma única variável, solução única. Se você tem uma equação linear em n variáveis para n maior do que 1, você tem infinitas soluções para essa equação. E isso pode ser um problema,
né? Dependendo do que você está querendo fazer, beleza? Gente, por hoje era isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e fiquem atentos aí à publicação das próximas aulas, porque a próxima videoaula eu vou ensinar você a resolver, vou ensinar você o que é um sistema linear, né? Então, quando que eu tenho equações que tem mais do que uma variável e o que eu preciso para que, ao invés de eu ter infinitas soluções para essas equações, eu tenha uma única solução para essa equação. O que a gente tem que colocar mais aí para que a gente possa ter solução única, beleza? Muito obrigada pela atenção de vocês. Deixe o seu like aí nessa videoaula, se por um acaso ela te ajudou. Inscreve-se no canal para acompanhar o andamento do curso e compartilhe o vídeo com seus amigos, caso você conheça alguém aí que tenha, que esteja precisando entender esse conteúdo e você acha que esse conteúdo pode ajudar essa pessoa.